Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Diogo Gaspar Ferreira por estar aqui e gostava de começar um bocadinho pelo princípio, clarificar alguns pontos, e já temos falado sobre alguns, mas acho que será útil clarificar alguns pontos. Vários dos meus colegas já perguntaram como é que este processo entrou na Caixa, porque tivemos informações aqui nesta comissão de inquérito que terá sido uma forma única, ou digamos, que não foi repetida noutros processos, e, portanto, não deixa de ser curioso. E gostava de confrontá-lo com uma citação, porque isto é uma informação que, de facto, é pública, uma citação de um livro da jornalista Helena Garrido, que diz, que diz que o administrador Armando Vara reenviou um e-mail seu para o diretor responsável pelo crédito a empresas, o Dr. Alexandre Santos, sem mais palavras. E em baixo lê-se, e cito, caro Dr. Armando Vara, tal como combinado, junto enviamos relatórios sobre o resort de Val de Lobo. Portanto, eu gostava aqui de saber se o senhor me podia confirmar ou não se este e-mail existe. Não me lembro, mas dir-lhe-ia que seria perfeitamente normal que a partir do início da negociação eu pudesse ter enviado um e-mail ao Dr. Alexandre Santos ou ao Dr. Armando Vara. Não, confirmo-lhe, conforme disse antes, que não foi, isso não foi o início do processo, não fui eu que iniciei o processo. Mas que possa em algum momento ter enviado um e-mail ao Dr. Armando Vara, é possível que sim. Muito bem. Então, era o administrador com o pelouro, não é? Exatamente. Então, sim. Então enviou um e-mail ao Dr. Armando Vara, aparentemente com o relatório sobre o resort do Val de Lobo. Recorda-se disso? Não me recordo qual era o tema mas seria normal mandar um relatório com informações do Val de Lobo, isso seria normal. Então, Sr. Doutor, o que podemos concluir é que, afinal, o Sr. Doutor sabe como é que o relatório entrou na Caixa. Sr. Deputado, o senhor vai fazendo uma volta para chegar a um sítio que eu não lhe disse nada disso. O que eu lhe disse foi que confirmava ou aceitava que seria plausível que eu, em algum momento durante a negociação, que tenha enviado um e-mail ao Dr. Armando Vara. Não lhe disse que foi o relatório de apresentação do projeto. Nunca lhe disse isso. Sr. Doutor, então o que nós vamos fazer é pedir à Caixa estes e-mails para saber se este e-mail contém, de facto, o relatório que entrou na Caixa, porque, obviamente, aqui na CPI interessa-nos perceber como é que um projeto que depois deu tanto prejuízo efetivamente entrou na Caixa Geral de Depósitos. E gostava agora de passar, no processo cronológico, passar a outra questão e retomar aqui uma questão que também foi referida, que é porquê escolher a Caixa? Porque o Sr. Doutor disse numa resposta a algum deputado na primeira ronda que os termos da Caixa eram duros. Eu estou aqui a citá-lo. Termos duros da Caixa foi a expressão que usou. Agora respondeu ao deputado Paulo Sá que afinal não eram assim tão duros porque tinham andado para trás, tinham ido pensar um bocadinho melhor na proposta da Caixa Geral de Depósitos e afinal já não eram tão duros e achou que afinal até já eram bons. Agora, de facto, o que parece aqui para os deputados desta comissão e as pessoas que estão a assistir, isto é tudo um bocadinho estranho, porque depois o Sr. Doutor diz que o seu advogado também diz que parece que não havia interesse da Caixa pelo Val de Lobo. E disse também aqui, na primeira ronda, que de facto a Caixa Geral de Depósitos parecia não ter interesse em conhecer sequer o próprio empreendimento. E, portanto, aqui tinha duas perguntas. Em primeiro lugar, o Sr. Doutor referiu aqui que tem muito conhecimento e que na altura trabalhava muito com resorts. É do seu conhecimento um projeto desta natureza ser feito sem sindicato bancário? Um projeto desta natureza e deste tamanho ser feito apenas com um banco? Vários. Vila Moura, Palmares, The Keys, vários. A grande maioria era feito só por um banco. E numa fase inicial, se achava que os termos da Caixa eram duros, aparentemente, enfim, agora já não sabemos porque já disse ao meu colega que afinal não eram assim tão duros. Mas não seria normal... Peço desculpa, Sr. Deputada, mas eu não disse isso. Então interpretei mal, então agradeço que clarifique. Está a misturar, mais uma vez, diferentes timings. Pronto. O que eu disse foi que a dada altura, durante a negociação na especificidade, não digo na especificidade porque isso é para o Parlamento,
na negociação, na especificidade, eles começaram a endurecer as suas posições, e que o nosso advogado me ligou a dizer que eles estão cada vez mais a endurecer a sua posição. Foi isso que eu lhe disse. Não disse que não foram duros no princípio e que deixaram ser, não disse isso. O que eu lhe disse foi, eles apresentaram uma proposta de dizer estamos disponíveis se os senhores aceitarem estas linhas gerais, que são entrarmos como acionistas, terem de pagar 21 milhões por ano, estes são os termos das taxas de juro e esta é a duração do período. Normalmente os termos gerais são 4, 5, 6 linhas. A partir daí passa para o resto. Essa foi a primeira parte. Mais tarde é a questão da negociação na especificidade do contrato. E a questão que me fala depois e que mete no meio de toda esta conversa é eles não terem interesse em Val do Lobo. Eu estou-lhe a falar muito posterior a isso. Portanto, não ponha tudo no mesmo caixote, porque não são temas comparáveis, na minha opinião. Muito bem. Então, o Sr. Doutor referiu aqui que a operação que não tinha problemas entre 2005 e 2008, até era um projeto com o qual estava comprometido, mas enfim, de uma certa forma, mas não havia já sinal de dificuldades financeiras em 2006? Em 2006? Não. Dificuldades de quê? Registou prejuízo em algum destes períodos? Ouça, tanto assim que 2006, 2007 e 2008 bateram os recordes de venda. E prejuízos nesse período? Os prejuízos são prejuízos contabilísticos e não prejuízos de tesouraria. Porquê? Porque tem a ver com o regime que decide aplicar de amortizações dos terrenos vendidos. Portanto, se decidir que o período de amortização é um período mais alargado, sempre que vende, imagine que decide que o período de amortização é mais curto. As provisões são menores. Se o período e assim sucessivamente. Portanto, em termos de cash flow, que é o que interessa para qualquer acionista e para qualquer banco, que é o que conta é o dinheiro, os resultados de 2007 e 2008 foram os recordes de sempre de valor. Muito bem. E olhando agora para a operação propriamente, ultrapassando a questão da fase de terem abandonado inicialmente a ideia de um fundo imobiliário, surge depois uma questão que é, na fase em que a Caixa entra, ao mesmo tempo que os senhores fazem um empréstimo junto da Caixa e a Caixa entra com capital, houve ali um período em que, no dia 27 de julho, o Conselho de Crédito aprova um financiamento e depois essa proposta não vai ao CAC de 3 de agosto e houve uma alteração depois na proposta que é efetivamente aprovada. Portanto, o que é que aconteceu entre estas duas datas e de quem é que vem a iniciativa de alterar a proposta e a renegociação? Sr. Deputado, não faço ideia do que está a falar. Se me falarem em quais foram os detalhes da alteração, poderei comentar. Agora, em termos vagos, não me lembro. Isso foi há 12 anos. Está-me a dar uma data entre julho e agosto de 2006. Não lhe consigo dizer. Eu não consigo lembrar dos termos todos do contrato de financiamento. Agora está-me a perguntar, num período que aconteceu uma alteração de um tema interno. Pois, agora, são muitos detalhes que vamos perder muito tempo e, portanto, não vale a pena entrar por aqui, mas iremos depois esclarecer isto mais tarde. Mas aqui o que nós gostávamos de clarificar, Sr. Doutor, é no fim deste processo todo, clarificar, ou a conclusão à qual nós, PSD, chega, é que o Sr. Doutor referiu aqui que isto não era um caso de um negócio único. Mas, na nossa perspectiva, há muitas coisas bastante especiais. Para concluir, Sr. Presidente, algumas coisas muito especiais. E gostava de deixar consigo para saber se nos pode esclarecer porque é que este negócio acabou por ser tão especial. Foi especial porque foi pedido um sindicato bancário que, de facto, que era uma condição não só do parecer de risco da Caixa, mas também do parecer Sul, de Empresas Sul,
Situação essa que foi completamente ignorada, nós não conseguimos perceber, porque se tivesse sido feito com o sindicato bancário, de facto, as perdas teriam sido menores para a Caixa. Foi uma situação única, porque houve um administrador que teve o poder de tomar decisões relativamente a fases posteriores do empréstimo, e foi uma situação única porque de facto gerou perdas bastante grandes para a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, gostava de saber se teria mais alguma coisa a acrescentar que nos pudesse esclarecer porque é que foi uma situação tão única. Obrigada. Não tenho mais nada a acrescentar, Sr. Deputado.